noite a todos, sejam bem-vindos. Na aula passada, nós tivemos um convidado especial, que foi meu mestre de Bhakti Yoga, Srila Bhaktikavya Tulananda Maharaj, e ele fez uma breve introdução a Bhakti Yoga. Eu costumo fazer a introdução um pouquinho antes da leitura desse capítulo, e também serve de introdução para os próximos que vão vir agora, porque Bhakti é um tipo de yoga bastante profundo, bastante místico, e ele merece assim um entendimento, porque a partir de Bhakti você consegue entender a abrangência do termo yoga. Às vezes a gente, principalmente nós ocidentais, nós temos uma percepção do yoga como essas práticas em que a pessoa fica numa postura, em meditação. Seja bem-vinda, Maharani Jai Bhakti, Matashi Bhashan, sejam bem-vindas. E aí essa noção do yoga relacionado com isso que é o Ashtanga Yoga, né, que é o Hatha Yoga, que é o yoga descrito por Patanjali nos Yoga Sutras, ele é uma parte só do yoga, né? O caminho do yoga, o caminho da iluminação, como Krishna apresenta no Bhagavad Gita, é muito amplo, é muito profundo, né? E também o objetivo de todas essas práticas fica bem claro no Bhagavad Gita, que justamente possibilitar que nós, os praticantes, Arjuna, que está ali sendo convidado a praticar, saia de uma etapa de perplexidade e vá para uma etapa de consciência, onde se ajuste, onde perceba o que é a realidade e possa se relacionar de uma forma adequada, satisfatória com a realidade. Então, vários tipos de yoga, todos eles têm esse mesmo propósito, mas eles têm diferentes características, eles têm diferentes níveis de satisfação para os praticantes. Alguns praticantes procuram um nível de satisfação que tem mais a ver com karma, outros procuram outro nível de satisfação que tem mais a ver com conhecimento, jnana, outros com meditação de ashtanga, e outros com a devoção, uma questão mais emocional, mais sentimental, que é bhakti. Então, eu vou falar um pouquinho de novo, tentando resgatar um pouco, parafrasear um pouco a palestra que nós tivemos com Srila Bhaktikavya Tulananda na aula passada, apesar que foi muito completa, muito profunda. Eu vou tentar trazer alguns elementos novamente para fazer a introdução à leitura desse capítulo. Então, eu gostaria de pedir alguns voluntários para a gente fazer a leitura dele. Nesse capítulo, só para dar uma olhadinha ali, capítulo 7, ele tem 30 versos. Eu quero pedir alguns voluntários que possam nos acompanhar, nos ajudar na leitura. Quem poderia aqui ajudar na leitura do Bhagavad Gita? Capítulo 7. Eu posso ler aqui. Ô, Fábio, que bom. Quem mais pode ajudar o Fábio na leitura? Terminou? Capítulo 7. Alguém mais pode ajudar na leitura? Estamos recrutando voluntários para a leitura do capítulo 7 de hoje. Quem pode emprestar sua voz para nós, por favor, para a gente escutar o Bhagavad Gita? Eu posso ler. Legal, Neida. Se fosse em espanhol, Matashi Jai Bhakti, seria mais fácil para nós. Em espanhol é mais fácil de entendermos. Então, Neida e Fábio, vamos ler vocês dois? 15 para cada um? Pode ser. Tá ok, pode ser. Ok, então, vamos começar, por favor. Começo eu, então? Por favor, pode ser, Fábio. Tá ok. Escuta agora, filho de Prita, como mantendo o pensamento amorosamente voltado para mim, aplicando-te a yoga e fazendo de mim teu refúgio, chegarás sem dúvida a conhecer-me por completo. Vou revelar-te, sem reservas, este conhecimento e o superconhecimento. Desde que os adquira, nada resta por aprender neste mundo. Entre milhares de mortais,
poucos se esforçam para atingir a perfeição, e entre os que conseguem atingi-la, poucos são os que me conhecem, em essência. Terra, água, fogo, ar, éter, pensamento, intelecto e consciência pessoal são os 8 componentes que integram a minha natureza material. Esta é minha natureza inferior. Conhece agora, ó tu de braço poderoso, minha outra natureza, a superior, o elemento vital que mantém o universo. Sabe que esta minha dupla natureza é a fecunda matriz de todos os seres. Sou o princípio do mundo e sou também o fim. Não há absolutamente nada superior a mim. Dhananjaya, todo o universo está preso a mim, como as pérolas de um colar estão presas ao fio que as mantém unidas. Eu sou o filho de Kunti, o sabor da água, a luz do sol e da lua, das palavras sagradas. Eu sou o Pranava, o som do éter e a virilidade nos homens. Sou o puro perfume da terra, o brilho do fogo, a vida dos vivos, a santidade dos santos. Sabe, filho de Prita, que sou a semente de toda a manifestação. Sou a sabedoria dos sábios e o poder dos poderosos. Sou a força dos fortes, livre de apego. Eu sou o puro amor dos amantes, ó príncipe dos baratas. Entende que de mim procedem todas as coisas, consciência, energia e matéria. Eu não estou nelas, mas elas estão em mim. Iludido pelos 3 atributos da natureza, Sattva, Rajas e Tamas, que se revelam em todas as coisas, não sabe que eu estou acima delas e sou imperecível e imutável. Difícil, ó príncipe, é romper o véu de ilusão que cerca a manifestação. Somente aquele que se aproximam de mim superam a ilusão. E o 15º verso: os maus e os insensatos não me procuram. Seu entendimento foi arrebatado pela ilusão e eles participam da natureza demoníaca. Ó melhor entre os Bharatas, Arjuna, 4 tipos de homens piedosos prestam serviço devocional a mim: o aflito, o que deseja riquezas, o curioso e aquele que busca conhecimento do absoluto. Destes, ó sábio que está em conhecimento pleno, unido a mim através do serviço devocional puro, é o melhor, pois eu sou muito querido para ele e ele é querido para mim. Todos esses devotos são sem dúvida almas magnânimas, mas aquele que está situado em conhecimento de mim, considero que em verdade mora em mim, ocupado em meu serviço transcendental. Ele me alcança. Depois de muitos nascimentos e mortes, aquele que está realmente em conhecimento se rende a mim, pois sabe que eu sou a causa de todas as causas e de tudo o que existe. Tal grande alma é muito rara. As pessoas cujas mentes estão distorcidas por desejos materiais rendem-se aos semideuses e seguem as regras e regulamentos particulares de adoração conforme com suas próprias naturezas. Eu estou no coração de todo mundo, como a superalma. Quando uma pessoa deseja adorar os semideuses, eu torno firme sua fé para que ela possa consagrar-se a alguma deidade em particular. Dotada com esta fé, a pessoa procura favores de uns semideuses particular e obtém seus desejos,
mas na realidade, estes benefícios são outorgados unicamente por mim. Pessoas de pouca inteligência adoram semideuses, e seus frutos são limitados e temporários. Aqueles que adoram os semideuses vão para os planetas dos semideuses, mas meus devotos alcançam meu plano supremo no fim. Pessoas sem inteligência que não me conhecem pensam que eu assumi esta forma e personalidade. Devido a seu pouco conhecimento, elas não conhecem minha natureza superior, que é imutável e suprema. Eu nunca me manifesto para os tolos e não inteligentes. Para eles, eu estou coberto por minha potência criativa eterna. Yoga Maya. E assim, o mundo iludido não me conhece. A mim, que sou não nascido e inesgotável. Ó Arjuna, como a suprema personalidade de Deus, eu sei de tudo que aconteceu no passado, de tudo que acontece no presente e de todas as coisas que estão ainda por vir. Eu também conheço todos os seres vivos, mas a mim ninguém conhece. Ó descendente de Bharata, Arjuna, ó conquistador do inimigo, todos os seres vivos nascem na ilusão, dominados pelas dualidades de desejo e ódio. Pessoas que agiram piedosamente em vidas anteriores e nesta vida cujas ações pecaminosas estão completamente erradicadas e que estão livres da dualidade da ilusão, ocupam-se em meu serviço com determinação. As pessoas inteligentes que se esforçam pela liberação da velhice e da morte refugiam-se em mim, em serviço devocional. Elas são realmente Brahma, porque sabem tudo inteiramente sobre as atividades transcendentais e lucrativas. Aqueles que me conhecem como o Senhor Supremo, como o princípio governante da manifestação material, que me conhecem como o que sustenta todos os semideuses e como o que sustém todos os sacrifícios, podem, com a mente firme, compreender-me e conhecer-me, mesmo no momento da morte. Muito obrigado, Neida. Muito obrigado, Luciano. Fábio, desculpa. Tô lembrando do Luciano. Sejam todos bem-vindos, que eu não cumprimentei ainda. Edmilson, Maria Eduarda, Muriel, Raíssa. A Neida já chegou e já mal cumprimentamos, né, Neida? Já está valendo. Seja bem-vinda também. Bom, obrigada. Boa noite. Boa noite. Então eu vou fazer alguns comentários, tentando recuperar um pouquinho da introdução que Sila Tulananda deu na aula passada. E vou também dar uma repassada na leitura, tentando resgatar, como que dar uma repassada na leitura, justamente para gravar mais esse capítulo que a gente está estudando agora, que a gente está passando por ele. Vocês fiquem à vontade para me interromper no momento que vocês sentirem necessidade, tanto para fazer um comentário, quanto tiver alguma dúvida. Então, eu vou começar fazendo um primeiro comentário, que é o seguinte. Na cultura védica, nós temos um costume, né, de aprender que todo assunto, qualquer processo que seja apresentado, qualquer conhecimento que seja compartilhado, segundo a cultura védica, nós precisamos analisar 3 aspectos desse conhecimento, que são a sambandha, que seriam as entidades que fazem parte daquele conhecimento, daquele processo. Outro aspecto é abhideya, que seriam práticas que nós fazemos para alcançar a meta daquele processo. E a terceira é prayojana, a meta do processo.
Então, aqui no Bhagavad Gita, quando o Krishna falou de Karma Yoga, ele apresentou Sambandha, Abhideya e Prayodhana de Karma Yoga. Quando ele apresentou Jnana Yoga, ele apresentou Sambandha, Abhideya e Prayodhana de Jnana Yoga. Em Ashtanga Yoga também, e agora em Bhakti, nesse capítulo, ele faz essas 3 classificações. Então, eu vou pedir para vocês, durante a repassada que eu vou fazer agora, para que vocês analisem e tentem classificar qual foi o Sambandha que Krishna falou, qual foi o Abhideya que Krishna falou e qual é Prayodhana que Krishna está falando. Então, vamos lá repetir, entender o que cada um é. Sambandha são as pessoas ou as entidades envolvidas na prática. Abhideya é a prática, é algum detalhamento sobre a prática. E Prayodhana é a meta da prática. Então, aqui Krishna falou sobre isso, ele vai falar mais no capítulo 8, 9, 10, 11 e 12, sobre esses 3 aspectos, detalhando às vezes mais um do que outro. Aqui, como a introdução, a tendência, ele dá mais elementos de Sambandha. Quem que é apto para praticar? Quem não é apto para praticar? Quem que nós vamos nos relacionar dentro de Bhakti Yoga? Quem que é importante dentro de Bhakti Yoga? Geralmente, isso, quando se introduz um tema dentro da cultura védica, é o primeiro que se tenta esclarecer, Sambandha. Então, a gente entendendo bem as relações, o que isso possibilita? A gente se situar bem dentro daquela prática. Então, eu ocupo essa posição, o professor está naquela posição, meu colega está naquela posição, a carteira está aqui, o quadro está ali. Ou seja, eu começo a entender as entidades e as relações que tem, então eu me situo. Essa situação ela é importante para o praticante começar a dar os primeiros passos. Se ele não tiver essa situação clara, ele não sabe nem como sair do lugar. Ou às vezes ele é arrastado, ele se deixa levar pela onda, ele não caminha com as próprias pernas. Então, por isso, sempre que você vai tratar de conhecer algum processo, algum conhecimento, analise esses 3 aspectos. Em Bhakti, em todos os tipos de yoga que nós já estudamos, aconteceu isso. Talvez vocês não notaram, não analisaram dessa forma, mas eu vou pedir para vocês analisarem especificamente nesse capítulo, porque daí isso vai ajudar a detalhar um pouquinho mais esse processo de yoga, porque ele parece muito como uma religião. Muita gente chega nesse ponto aqui e acha que a gente estuda o Bhagavad Gita para converter as pessoas. E esquece que a gente está falando de tipos de yoga. E que Bhakti Yoga se trata da yoga da devoção. É um processo de iluminação pessoal em que o praticante adota a devoção como caminho de iluminação. Isso é Bhakti Yoga. Então, nós vamos perceber que a devoção ela é praticada por muitas pessoas. E com certeza várias das que nós já conhecemos apresentaram sintomas de mais sabedoria, de iluminação. Inclusive nós, às vezes, ficamos inspirados a seguir determinadas pessoas devotadas a algo mais elevado, porque elas nos inspiraram a buscar uma vida melhor, a buscar ser melhor, entender melhor a realidade através da devoção. Então, esse é um tipo de yoga. Não importa se a pessoa não sabia chamar isso de yoga, mas esse tipo de yoga que trabalha com a devoção é Bhakti Yoga. Ok. Então, vamos passar um pouquinho adiante aí nos slides para a gente dar um entendimento. Os versos 1 ao 3. Então, Krishna fala que o conhecimento sobre a alma e sobre a liberação está no modo da bondade, portanto, pode ser compreendido pela inteligência material. Então, nós podemos entender o que é liberação da energia material simplesmente através da análise da matéria e tentando perceber o que é o espírito, o que é a transcendência. Nessa busca intelectual e, de certa forma, analítica, a pessoa vai saber diferenciar um e outro, e através do cultivo de práticas que levam ao modo da bondade, ela consegue chegar nas bordas da transcendência, bem próximo da transcendência. Agora, o conhecimento sobre Paramatma
E a personalidade de Deus é transcendental. Ele não dá para a gente compreender isso através de análise. Não dá para a gente comparar algo, analisar algo e daí entender esse aspecto pessoal de Deus, que se expressa tanto como Paramatma, quanto a personalidade de Deus. A gente consegue entender a energia de Deus, como essa energia de que nós somos parte, que nós somos feitos, a transcendência que reside em nós, que não é matéria. Que não é matéria. Essa energia, através da análise, através da percepção disso que sempre está mudando em nós e do que sempre é, do que permanece, analisando, a gente vai entender. É diferente. É diferente o que é transcendental do que é material. É diferente. Agora, Paramatma, o que é Paramatma? Paramatma seria esse elo entre todos os seres que vivem, mas que permite que nós entendamos qualquer outro ser que nos rodeia ou qualquer outra coisa que nos rodeia, sem exatamente nós nos fundirmos com esses outros seres ou essas outras coisas. Nós podemos manter uma distância analítica, uma distância individualizada, em que o indivíduo permanece analisando, observando o que está fora. E quando ele observa e ele se contacta com o Paramatma, ele pode saber tudo a respeito daquilo que ele observa. Porque Paramatma está conectado com tudo. E Paramatma pode me dar as informações sobre tudo. Então, essa característica de manter a individualidade e se relacionar com o outro, isso vai depender, para eu conhecer o outro, vai depender da vontade do outro se revelar. Então, para que eu conheça Paramatma, eu dependo de que ele se mostre para mim. E isso é interessante, assim, que eu não consigo entender nada de outros indivíduos, a não ser que nós somos iguais qualitativamente, que nós somos transcendentais. Mas se eu tentar me aprofundar em entender o sentimento de um outro indivíduo, o pensamento de outro indivíduo e os desejos de outro indivíduo, no que há de mais essencial dentro dele, eu não vou conseguir compreender. Eu posso tentar especular para saber através da observação de sintomas, mas ver exatamente o que é, eu não consigo. Para que eu consiga ter esse acesso, eu preciso me conectar com Paramatma. Paramatma me dá esse acesso, porque ele sabe. Ele está acompanhando todos os outros seres vivos e todas as coisas. É um aspecto dessa energia transcendental, que a gente chama de Deus, cada um chama do que quiser, né? Mas na cultura védica, apresenta esse Paramatma. Atma seria a alma. Parama Atma, a super alma. Está conectado com todos os outros indivíduos, me dando a possibilidade, quando eu me conecto com ele, quando eu busco saber quem ele é, eu busco saber dele, ele pode me apresentar tudo sobre os outros e sobre ele mesmo. Só que ele vai fazer isso não porque ele está sob as minhas ordens. Isso não. É porque eu quero, claro, isso o meu desejo importa, mas porque ele também quer revelar. Então, a etapa de iluminação que começa a partir de Bhakti é uma etapa de conhecimento revelado. Não é uma etapa de conhecimento analítico, onde eu posso ir com os meus próprios esforços. Eu vou conseguir avançar em Bhakti demonstrando esforço, demonstrando sinceridade pelo que eu quero alcançar, mas eu vou depender em grande monta, em grande parte, da vontade do outro a quem eu estou tentando me relacionar, que nesse caso é Paramatma e Bhagavan. Bhagavan seria outro aspecto disso que a gente chama de Deus, que é um aspecto pessoal. Assim como eu penso, sinto e desejo, Deus, Bhagavan, pensa, sente e deseja. Mas como assim? Eu estou reduzindo ele? Não. Ele pensa infinitamente, ele sente infinitamente e ele deseja infinitamente.
Isso eu não consigo compreender. Isso eu consigo receber revelação de como é isso através da vontade dele mesmo se revelar para mim. Como isso já é difícil de fazer com outra alma pequenininha que está perto de nós, com o ser infinito, que é Bhagavan, não dá, a não ser que ele se revele. Então, para aprofundar nesse conhecimento desse aspecto de Deus, a pessoa tem que entrar nessa área, não com o sentimento de querer dominar essa área de conhecimento, mas com o sentimento, a atitude de querer servir. Porque esse conhecimento vai se revelar na medida que ele, da sua vontade, da sua graça. Então, essa graça, ela vai nos banhar na medida do nosso interesse, claro, mas às vezes além da nossa expectativa. Nosso interesse sincero é importante, mas pode vir além da nossa expectativa, o conhecimento revelado. E aí Krishna afirma que esse conhecimento de Paramatma e Bhagavan só é obtido através de Bhakti Yoga. Nenhum outro tipo de yoga vai entregar o conhecimento de Deus nesses aspectos. Goura, e Karma Yoga, e Jnana Yoga e Ashtanga Yoga, onde elas ficam? Elas revelam tudo sobre a energia de Deus. Mas não desses outros dois aspectos, que é Paramatma e Bhagavan. Paramatma e Bhagavan representam aspectos personalizados de Deus, que demonstram vontade, demonstram sentimento, pensamento. Então, antes eu poderia ter contato e entender melhor essa energia incrível de Deus, com todos os outros tipos de yoga. Mas o energético, de onde vem toda essa energia, não. Não dá para eu entrar nessa parte mais pessoal com os outros tipos de yoga. Eu preciso de Bhakti. Por isso, então, Bhakti, por enquanto, é só uma palavra que a gente precisa de Bhakti, então, para entender Deus. Tá, tudo bem. Mas o que é Bhakti, então, Guru? Vai esclarecendo melhor o que é Bhakti, já que isso é necessário. Então, vamos tentar esclarecer um pouquinho. Bhakti é independente. Bhakti é descrita pelos grandes mestres de Bhakti, e algumas escrituras revelam também que Bhakti é um tipo de processo que ele é independente até mesmo de Deus. Mas como assim? Como dentro do jogo infinito e doce infinito do jogo de Deus, ele criou algumas coisas que são independentes dele, que podem existir sem a vontade dele. Nossa, mas como é isso? Então vamos tentar entender um pouquinho o que é Bhakti. Simplesmente mediante a prática de Bhakti, meu devoto obter em plenitude qualquer resultado favorável que se possa obter mediante a execução de karma, austeridades ou outras atividades auspiciosas, assim como por meio do cultivo de conhecimento, jnana, renúncia, vairagya, yoga e atividades filantrópicas. Ou seja, Bhakti vai outorgar os resultados de todos os outros tipos de yoga. Mas os outros tipos de yoga não dão o que Bhakti dá. Então, o que isso quer dizer? É que Bhakti não depende de nenhum dos outros tipos de yoga. E se você pratica Bhakti tentando obter qualquer outro, o resultado de qualquer outro tipo de yoga, você obtém aqueles resultados. Você obtém o resultado de karma praticando Bhakti. Você obtém o resultado de Jnana Yoga praticando Bhakti. Você obtém o resultado de Ashtanga Yoga praticando Bhakti. Então, o que isso quer dizer? Que Bhakti não depende deles. Mas se Bhakti dá o que eles dão também, então poderia-se dizer que eles dependem de Bhakti. E isso não é diretamente. Sempre que você ouvir a palavra superior na cultura védica, superior significa que não depende do inferior. E o inferior é aquele que depende do superior. Isso é um conceito, assim.
Não é que superior é que manda mais e explora mais e daí é superior, é o bam, bam, bam. Não, é que ele consegue ser independente. Ele não depende do outro. E Bhakti traz essas características em relação às outras práticas. Mas eu queria aprofundar mais esse conceito também com vocês. Aqui um comentário de Srila Vishwanath Chakravarti sobre Bhakti e a independência de Bhakti. Ainda, se a meta desejada são os planetas celestiais, a liberação ou Vaikuntha, essas se podem alcançar facilmente por meio de Bhakti. É fácil de praticar, mas o resultado é difícil de alcançar. Por quê? Nós vamos falar agora de resultado. O resultado de Bhakti é obter amor puro por Deus. Porque Bhakti, ela vai ensinar a se relacionar com a personalidade de Deus, seja no aspecto Paramatma, seja no aspecto Bhagavan. Então, se a gente vai se relacionar, a forma mais profunda de relacionamento é a forma que envolve amor. Ou seja, a essência do relacionamento é amor. Eu posso, por exemplo, ter um irmão que eu posso me dar mal com ele, mas se eu amo ele, o nosso relacionamento pode ser às vezes com briga, pode ser com o que for, mas se eu amo, vai ser um relacionamento incrível, muito cheio, muito pleno. Se eu amo meu cachorrinho, eu vou ter um relacionamento com o cachorrinho mais intenso do que se eu só estivesse cuidando dele como uma questão de dever, não tivesse nem aí para ele, fosse meio indiferente. Então, a intensidade de um relacionamento vai incrementar na medida do amor que a pessoa tem para temperar o relacionamento. Então, a meta de Bhakti é desenvolver amor, para que nós possamos nos relacionar com amor, cada vez mais amor. Ou seja, incrementar a capacidade de amar de um praticante. Amar a quem? A Deus. Ora, mas e daí? Você vai amar o cachorrinho, o outro ser humano, as plantas também? Também. Porque conforme a gente vai evoluindo nesse entendimento do que é Bhakti, a gente vai percebendo que Bhagavan se expande em Atmas. Ele afirma isso, que todas as almas são originárias dele, são partes dele, e são ele, de certa forma. São pequenos pedacinhos dele. Então, se eu amo o todo, por que eu não vou amar as pequenas partes que fazem parte dele? Então, a gente aprende a amar tudo. Mas, Goura, e você vai amar também a matéria? Ué, mas se a matéria pertence a ele, é dele, como que eu vou amar uma pessoa e desprezar as coisas dela? Eu vou amar as coisas daquela pessoa também. Já viu, assim, alguém que está apaixonado e aí vê... antigamente aquela coisa de andar com lencinho, né? Andar com lencinho, daí o namorado esquecia o lenço, né? Esquecia, entre aspas, esquecia o lenço. Daí o namorado, a namorada, na época do romantismo, né? Pegava aquele lencinho e ficava cheirando a semana inteira, né? Cuidando do lencinho, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque quando você ama uma pessoa, você quer cuidar do que é dela. Então, as energias de Deus também são amadas. Então, Bhakti vai incrementar a capacidade de amar. Por que capacidade de amar? Porque amar é como se fosse um músculo. Por isso que você pratica yoga, para fortalecer esse músculo que é responsável, que nos dá a capacidade de amar. É o coração, Goura? Pode chamar de coração. É a nossa própria alma. Nós precisamos fortalecer essa parte interna que é capaz de sentir, pensar e desejar, e fazer tudo isso com amor. Então, Bhakti vai ensinar a fazer isso. Ora, mas poxa, eu já ouvi falar de Deus no cristianismo, já ouvi falar de Deus no islamismo, já ouvi falar de Deus lá no centro espírita que eu frequento, já ouvi falar de Deus até mesmo com os indígenas. E como assim que só na Índia eles vão ensinar a amar a Deus? Não, não é isso, não é que só na Índia. É que a Índia ela tem uma cultura tão profunda, tão incrível, que ela analisou e sistematizou o processo para desenvolver amor por Deus e chamou de Bhakti Yoga. E não só
a questão do amor a Deus. Vocês notaram aqui no Bhagavad Gita, pelo breve passagem que nós vimos dos outros tipos de yoga, que há uma sistemática na busca de conhecimento. Há uma análise de como se desenvolver em conhecimento. Seja na ação, né, no dia a dia, na ação, Karma Yoga, seja na busca intelectual de conhecimento, Jnana Yoga, seja na prática meditativa, Ashtanga Yoga, ou seja, eles buscam sistematizar e detalhar como se faz o passo a passo para se desenvolver em tudo praticamente, matematicamente ainda. Então até Bhakti tem isso. Mas como assim? Os caras ensinam matematicamente a amar? Pode ter certeza. Se você não teve muita oportunidade de ler escrituras védicas sobre Bhakti Yoga, tá perdendo seu tempo, meu amigo, porque é incrível como eles descrevem as dinâmicas do coração, as dinâmicas dos sentimentos, as dinâmicas da alma que deseja se relacionar com o Supremo. Então o Bhagavad Gita ele vai dar uma leve pincelada nesse assunto. Mas mesmo assim vocês vão ver que é bem profundo. Tudo que a gente vai estudar daqui por diante a respeito de Bhakti Yoga. Então, se diz também que, aqui a respeito dessa questão da independência e até mesmo da liberação, uma pessoa que se refugiou em Sinarayana não tem que executar o sadhana mediante o qual se obtém as 4 metas da vida, que chama os 4 purusharthas, os purusharthas, que é Dharma, Artha, Kama e Moksha. Só para esclarecer, Dharma seria a religiosidade, saber diferenciar bem entre o bem e o mal, né, e seguir o caminho do bem. Moksha, liberação de todos os males, de toda aflição, inclusive do nascimento e morte, desses repetidos nascimentos e mortes, da lei do karma, liberação. Kama, satisfação sensorial. Artha, prosperidade. Prosperidade. A pessoa alcança tais metas sem seguir um sadhana específico. Então, a própria meta, a própria prática de Bhakti, ela traz essa satisfação que diz assim que os purusharthas são as metas da vida humana. Ou seja, todo ser humano precisa se focar em se desenvolver em cada uma dessas metas. Todo ser humano. Quando a gente não está buscando se desenvolver numa dessas 4 metas, a gente vai se sentindo negligente com a nossa própria vida humana. Então, para você ver assim como uma pessoa se sente mais ser humano, é só você ver ela incrementando sua capacidade com relação à sua religiosidade, a sua percepção de certo e errado. Se você vê que ela está incrementando sua capacidade de se liberar dos problemas, se ela está incrementando sua capacidade de ser próspera, e se ela está incrementando sua satisfação sensorial. Se você vê isso, ela fala assim, eu estou me sentindo humano, estou me sentindo vivo, estou me sentindo realizando minha vocação de ser humano. Agora, quando a pessoa pratica Bhakti, a afirmação aqui, essa afirmação é do Srimad Bhagavatam, ela alcança simultaneamente a meta dessas 4 por praticar Bhakti. Satisfação plena. Com cada bocado de comida, isso está no Bhagavatam, com cada bocado de comida que uma pessoa ingere, se cumprem 3 efeitos simultâneos: satisfação, nutrição e cessação da fome. Do mesmo modo, as pessoas que adoram a Sri Bhagavan alcançam simultaneamente devoção, percepção direta de Bhagavan e desapego. Lembram que eu pedi para vocês gravarem a questão da comida, para analisar internamente se vocês estão avançando? Então, esses 3 aspectos, eles são aprofundados na relação com a personalidade de Deus. E aí a pessoa vai perceber simultaneamente devoção, que seria o gosto da comida, a percepção direta de Bhagavan, que seria essa nutrição, e o desapego, que seria a cessação da fome, desapego material. Então, aí você vai falar assim, poxa, Goura, então podia usar aquilo em todas as outras práticas de iluminação. Sim, podia. E aqui em Bhakti, você vai usar isso também. Isso deve estar num nível em que, se você não se sentir bem
nutrido, não tiver bem fortinho, essa prática de Bhakti não está funcionando direito. Porque Bhakti é comparado a você chegar e montar um prato de pedreiro. Você chegar assim, ó, montar aquela torre e comer. Então, a prática de Bhakti, ela dá tamanho incremento na percepção, nessas percepções de realidade, que a pessoa sente assim, agora eu estou cheinho, agora eu estou mais firme mesmo. Enquanto as outras práticas, elas podem te dar um gosto, podem te fortalecer, mas você tem que levar a sério, assim. Às vezes aquilo não vai te deixar forte o suficiente, nutrido, não vai te deixar saboreando algo, ou não vai acabar com a tua fome, vai te enganar a fome. Passou o efeito daquela prática, que às vezes é fugaz, é muito rápido, você está com fome de novo, está ansioso, está apegado materialmente falando. Eu lembro, teve uma época, né, gente, eu vou confessar para vocês que eu fumei maconha. Então, e aí, naquela época que eu fazia essa prática de yoga, né, entre aspas, a gente achava que estava se iluminando, né, e que estava ficando mais tranquilo e desapegando de várias coisas, assim. Mas é interessante que depois que passava o efeito, ou passou o efeito, né, depois que eu parei de fumar, assim, vamos ver o que dá se eu parar. Meu Deus do céu. As crises de apego, as crises existenciais eram tão intensas que daí eu me dei conta que aquela prática que eu levei durante algum tempo, foram alguns aninhos aí, não me nutriram nada. Eu estava esquálido, eu estava magrelo espiritualmente, não tinha nada que me segurava. Então, eu falei, nossa, cara, eu basei tanto da minha percepção de realidade, e eu tô aqui super ansioso, né, com a minha existência. Então era como mascar um chiclete assim para mim. Claro que tem pessoas que ajudam, né? Às vezes, sei lá, cada um é cada um, né? Mas para mim não foi. Então, existem práticas que para a gente, às vezes, a gente vai se enganando. A gente parece que está se desapegando, parece que a gente está percebendo melhor a realidade, parece que a gente está até percebendo quem é. Naquela época, eu lembro assim que eu estava ficando cada vez mais ateu. Se tinha a ver com a maconha ou não sei. Mas eu estava ficando ateu. E aí eu estava gradualmente assim, falando, Deus está na natureza, eu não preciso ir numa igreja, não preciso ir aonde as pessoas falam de Deus, eu posso encontrar Deus em qualquer lugar. Só que, assim, cada vez mais eu estava fazendo aquilo que eu achava que era bom, cada vez menos o que os demais, e a vontade de Deus, ela também pode ser vista na vontade dos demais. Então eu estava ficando cada vez mais olhando para o meu próprio umbigo, cada vez ficando mais introvertido. Então eu estava perdendo a noção de quem eu era e de qual era o mundo que estava ao meu redor. Eu estava perdendo a noção das coisas. E aquela prática, numa época, era uma prática assim, que eu achava incrível, que ia me ajudar muito a me iluminar e tal. Então, existem práticas que realmente elas não te deixam mais nutrido, elas não te deixam, né, e elas dão essa sensação que sim durante um tempo. Então, você precisa ser bem analítico sobre isso para analisar a própria prática. Bhakti está afirmado em várias escrituras e eu também afirmo pela minha própria experiência de prática. Ela oferece uma nutrição substancial e ela tem sabor e ela também dá essa sensação da fome também. Aí é só o comentário que Vijwanath Thakur fala, né? É um pouquinho disso que eu falei para vocês. Vou deixar esses slides depois com vocês. Me cobrem, por favor, tá? Que eu falo que vou deixar e depois eu esqueço. Eu estou devendo pelo menos uns 2 ou 3 slides para vocês. Me cobrem. Bom, e aí, gente, para completar a apresentação aqui, a introdução, como é que é a prática de Bhakti? Existem 9 etapas que caracterizam o processo de Bhakti. A meta é amor puro por Deus. Então,
Para alcançar esse amor puro, é necessário a pessoa progredir por 9 etapas. Lembra que eu falei que os indianos são bem sistemáticos, assim, né? Matemáticos, então são 9. Vamos falar as 9. Fé, em sânscrito, Shraddha. Amizade ou apego pelas pessoas santas, Sadhu Sangha. Práticas devocionais, Bhajana Kriya. Limpeza do coração e ou da mente, Anartha Nivriti. Firmeza ou determinação, Nishta. Gosto ou sabor da prática, Ruchi. Absorção na prática de Bhakti, Ashakti. Experiências de êxtase intensas, Bhava. E aparição de amor puro por Deus, Prema. Então, o praticante ele vai precisar evoluir nessas 9 etapas para chegar no amor puro por Deus. Então, a prática de Bhakti, ela é isso. Fala assim, mas espera aí, a prática de Bhakti não é orar, não é fazer um jejum, não é fazer uma adoração a Deus específica, não é cantar japa. Como assim a prática é essa? A prática, olha, vamos colocar então essa formalidade, né? Se você formaliza uma prática que é, por exemplo, orar a Deus sem fé, você não está fazendo Bhakti. Então, quando você ora, você precisa ter fé. Essa fé vai te levar a ter apego, amizade, aproximação de pessoas santas, pessoas que têm Bhakti, e elas vão te ensinar a orar, elas vão te ensinar algumas práticas, elas vão te ensinar a conversar com Deus, a entender Deus, o que você pode conversar com Ele, o que não. Como é que se faz? E dá para conversar gritando, falando baixinho, como é que faz? Aí tem as próprias práticas devocionais. Existem algumas práticas que elas são mais efetivas que outras para construir esse entendimento, esse relacionamento com Deus. Quando você começa a fazer essas práticas, vai começar a haver um movimento interno na mente ou no coração, como queira chamar, que é levantar a poeira que está ali, levantar a sujeira que está ali. Essa sujeira é chamada em sânscrito de anarta. Arta é prosperidade, anarta é falência. É o que obstaculiza a prosperidade. Anarta é o que impede a prosperidade. Então, quando você está limpando aquilo que impede a prosperidade, você está fazendo anarta nivriti. Com o que você faz isso? Com as práticas devocionais. As práticas devocionais, se você não faz com fé, e não faz com essa amizade, com esse carinho, ou seja, alimentando, se inspirando com as pessoas santas, a prática ela vai perder força. Ela não vai ser suficiente para te ajudar a superar essa fase de Anartha Nivriti. Então, em Anartha Nivriti, é uma etapa muito monstruosa, né, para os praticantes de Bhakti Yoga. Muito. Porque se em todas as outras práticas é necessário enfrentar grandes obstáculos, grandes provas, em Anartha Nivriti são as maiores provas, porque o Bhakti Yogi ele vai enfrentar todo o seu ego, todo o seu ser. Em Bhakti Yoga não se fala de eliminar o ego, se fala de transformar o ego, purificar o ego. Em todas as outras práticas, a gente ouve muito essa palavra, eliminar o ego. Mas o ego é caracterizado por sentimento, pensamento e desejo. O ego, fundamentalmente, parte disso, de sentir, pensar e desejar. Se eu elimino isso, eu elimino o ego. Em Bhakti, não há interesse em eliminar o ego. Há interesse em purificar os sentimentos, purificar os pensamentos e purificar os desejos. Como assim, Goura, purificar? Essa palavra me dá até medo. Purificar significa você tirar sujeiras, os anartas, para mostrar como isso é essencialmente dentro de você. Como assim? Então, é esse o desafio de Anartha Nivriti. Você descobrir como é assim dentro de você. Como você é de verdade. Porque agora nós somos baseado naquilo que nós acreditamos que somos, em função
das posições sociais que nós temos, das posses materiais que nós temos, do que nós mesmos achamos que nós somos. Então eu sofro às vezes como pai, eu às vezes fico alegre como corintiano, eu fico feliz como amigo, chateado como amigo, eu fico satisfeito na minha profissão. Ou seja, eu quero muito ter um carro para minha família. Eu sou o dono de ferramentas no meu trabalho. Ou seja, eu vou definindo a própria concepção de mim mesmo a partir do o que eu tenho, minhas posses, e de quem eu acho que eu sou para os demais. Na posição que eu consegui na sociedade, nos demais. Então, isso é o falso ego. E Bhakti vai nos levar a um processo de limpeza, onde eu vou eliminar esses conceitos equivocados de identificação e vou encontrar eu mesmo, o que realmente eu quero, o que realmente eu penso, o que realmente eu sinto. E nesse processo de sinceridade, eu vou me desapegando daquilo que não tem a ver com a minha essência. Eu vou tirando essas sujeiras. Mas só que às vezes eu vou entender que eu quero certas sujeiras ainda. Eu me identifico com certas sujeiras. Não tem problema. O problema é não querer encarar. Esse é o grande problema dentro de Anartha Nivritti. As pessoas descobrem que são verdadeiros monstros e não querem encarar. A prática vai gradualmente tirar esses monstros, a força desses monstros, de dentro de nós, porque nós não somos eles. Eles estão junto conosco, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Mas nós precisamos ter coragem para perceber que nós acolhemos eles. E, fala abaixo, nós ainda somos apegados a alguns deles. Nós queremos muito que eles estejam ali conosco. E se dar conta disso é muito difícil para a maioria das pessoas. Então, ter amizades que te ajudam e te incentivam nesse momento é fundamental. Fundamental. Atravessar sozinho essa etapa é praticamente impossível. A palavra impossível só existe no dicionário dos tolos, tinha um mestre que falava. Mas é muito difícil. É nesse sentido, Gora, que você então, fala... Daí, Gora, é nesse sentido que você fala que para ter amizades com pessoas santas, é nesse sentido que faz parte da comunidade no sentido que tenham a mesma ideia, a mesma busca, que para poder ajudá-lo, é isso? Sim, com certeza, Edmilson. Se eu não tiver pessoas cujos ideais são próximos aos meus, isso não vai fortalecer a minha busca, o meu ideal. Então, a proposta de Bhakti, o ideal de Bhakti, é desenvolver amor por Deus. Então, é necessário buscar pessoas que tenham esse mesmo ideal. É porque quando você fala pessoas... esses contatos... quando você fala pessoas santas, a gente sempre lembra de santos, mas não nesse sentido de santo como a Igreja Católica coloca, mas sim de pessoas que estão buscando a santidade, é isso? Sim, exatamente. Esses santos da Igreja Católica, é que às vezes a gente ouve a parte da história, só a parte boa, mas provavelmente se a gente conhecesse uma biografia bem fiel mesmo, assim, a gente veria que vários deles passaram a vida toda buscando, procurando ser santos. Até que atingiram graus que as outras pessoas reconheceram. Sim. Uma outra coisa também, eu gostaria que você me falasse um pouquinho mais. A gente ouve as palavras e às vezes nunca parou para pensar. Quando você fala fé, você está se referindo exatamente o que é fé? Porque a gente ouve fé, mas se alguém me perguntar o que é fé, a gente, né? Como que você apresentaria isso? Fé, o que significa? No Bhagavad Gita, Edmilson, a fé é mencionada em alguns pontos, mas especialmente no capítulo
17, a gente entende melhor um pouquinho do que é fé. Tá. Porque no 17, a Krishna fala da fé que surge naturalmente no nosso corpo. É uma tendência a acreditarmos em algo. É como se fosse um conjunto de afirmações que nós temos internamente que guiam o nosso olhar do mundo. Então, eu olho as coisas conforme a fé que eu tenho. Isso que Krishna explica no Bhagavad Gita, no capítulo 17. Eu vou olhar o mundo através das lentes da minha fé. E quando eu falo de fé dentro de Bhakti Yoga, é uma fé na transcendência. Uma fé que Deus é uma personalidade e é possível me relacionar com Ele. Então, quando eu tenho essa fé, essa motivação, essa inspiração por um ideal tão elevado de me relacionar com o Ser Supremo, com o Ser que aqui ele vai se apresentar, né, como origem, que é a origem de tudo e de todos. Eu posso me relacionar com Ele, eu, uma partícula, imagina essa criação toda, né, infinita, tantos outros seres vivos, porque eu, que sou uma poeirinha cósmica, vou me relacionar com o Ser Supremo de onde tudo surgiu. Mas se essa poeirinha cósmica se inspira a obter esse ideal de relacionamento pessoal com esse ser incrível, então ela entra em Bhakti Yoga. Ela tem o pré-requisito para começar a Bhakti Yoga, fé. Essa fé, ela é uma fé transcendental, ela não é uma fé que permite, que é um conjunto de conhecimentos que são internos ao seu corpo sutil, seu corpo grosseiro, genético, não é a mesma fé. Não é uma tendência guiada por um conjunto de crenças interiores, físicas, sejam sutis ou grosseiras, mas são materiais. Não é. É uma fé guiada por uma esperança transcendental. Então, Saraswati Maharaj, ela compara isso com uma ferramenta que permite a gente ver além do que nossa mente e os nossos sentidos conseguem captar. Ele define assim: a fé é um instrumento de percepção de mundo que vai além do que nossa mente e sentidos podem captar. Então, é uma graça. No caso da... Então, quando se fala em graça, você relaciona com esse aspecto de independência de Bhakti. Aí a gente já pode retomar esse aspecto. Mas, quando eu quero só abordar um outro aspecto disso. Quando eu falo que eu vou ver algo além do que minha mente e meus sentidos podem captar, eu posso pensar assim: Edmilson, lá em Nova York tem uma estátua grandona de uma mulher que segura uma tocha, e você nunca foi para Nova York, e você é lá do sítio, assim, você nunca viu revistas mostrando fotos nem nada, daí você fica imaginando aquilo e acredita no seu amigo que falou isso. Essa é uma fé também. Você, como... Tem gente que não acredita, vai falar isso e falar: você tá louco, rapaz. Como assim vai ter uma estátua de uma mulher tão grande assim lá na frente de Nova York, no meio de tanto mar? Nem mar eu não conheço, como é que você vai falar um negócio desse? Tem gente que vai pensar assim, não vai botar fé. Outras pessoas vão colocar fé. Mas é uma fé que você vai lá com seus olhos e até seu tato e segura na estátua da liberdade, você tem experiência material, física. Então, essa fé que te leva a ter um contato material é a fé que vai dentro do nosso próprio corpo, da nossa própria mente. Ali, é uma ferramenta que permite alcançar coisas que a gente pode um dia alcançar com nossa mente e sentidos. Agora, a fé transcendental, a gente não vai poder experimentar com os nossos sentidos materiais, nem com a nossa mente material. São experiências que estão relacionadas com a transcendência, do início ao fim. Então, a fé em Bhakti Yoga é uma esperança de uma experiência transcendental. Então, e aí você vai falar assim, que isso é uma graça. Então, essa é a característica da independência de Bhakti também. Que a gente vai entender que por mais que possam ocorrer as mais variadas mudanças no meio externo, nada externo vai poder
abalar ou fazer ficar dependente essa fé transcendental. Ou seja, essa fé transcendental ela não depende de nada externo. Mas, Goura, peraí, eu saber que a Igreja Católica matou milhares, que ela considerava que os animais, até hoje considera que os animais não têm alma, que as mulheres não tiveram alma, que os índios não tiveram alma, que os negros não tiveram alma. Para mim isso é absurdo, eu não consigo ter fé depois de saber disso da Igreja Católica. E aí eu vou te falar assim, olha, se você baseia a tua fé na matéria, então isso não é Bhakti. Bhakti tem que basear na própria transcendência, na própria experiência transcendental. Essa experiência ela não pode ser baseada em nada material. Goura, mas aí você está dizendo que a gente pode jogar fora todo esse lance da igreja e tal? Se te atrapalha, joga fora. Se te ajuda, abraça com tudo que você pode. O importante é você entender se te ajuda no teu processo ou não. Mas qual que é o meu processo, Goura? Bom, se você está interessado em Bhakti, você vai ter que passar por essas 9 etapas aqui. Essas 9 etapas, elas são internas, elas não dependem em nenhum momento de elementos externos. Elas são internas. Goura, mas as práticas devocionais ali, você vai cantar japa, não é uma prática externa, você está cantando japa? Se você canta japa sem a atitude interna adequada, você não está praticando. Você precisa praticar internamente. Todas as práticas externas, elas têm que ter um respaldo interno total. Porque enquanto não tiver total, não é prática de Bhakti puro. É uma prática de Bhakti mesclado. É igual se você estivesse tentando se relacionar super legal com uma garota, um garoto, né, uma namorada, um namorado. Tá conversando assim, só que daí você está assistindo a televisão ao mesmo tempo. E aí não rola. A pessoa sente que você não está prestando atenção nela direito. Que você está prestando mais atenção na televisão. Então, Bhakti, a pessoa precisa estar toda envolvida no lance. E esse lance é transcendental, ou seja, o que há de transcendental dentro da pessoa precisa estar presente na prática de Bhakti, porque a própria prática é transcendental. Ela não depende de elementos externos. Então, aí, depois dessa etapa de limpeza, chega em firmeza ou determinação. Essa etapa de firmeza e determinação, tem um livro, gente, chamado Madhurya Kadamini, que é muito bonito, e ele explica essas etapas aqui em detalhe. Mas essa etapa aqui, a 5, ela é comparada ao logro dos outros tipos de yoga. É quando o yogi ele alcança a posição de experimentar a transcendência. Ou seja, ele praticando, ele veio praticando, limpou os seus anartas num nível em que ele consegue ficar firme, ele fica com a mente concentrada. Vocês lembram dos 5 etapas da mente? As 2 últimas eram concentrada e controlada. Né? Concentrada e controlada. Controlada era a última, Niruddha. Então, ele fica, na etapa de Nishta, ele está com a mente controlada. A etapa anterior era de distração, que é uma característica de Anartha Nivritti ainda. Distração. As 3 primeiras são características de Anartha Nivritti para baixo. Mas firmeza já está com a mente concentrada. Ou seja, o praticante ele já tem uma experiência de Brahman, já tem uma experiência da transcendência. Ele sabe que ele não é o corpo. Ele entende isso por experiência, não é alguma coisa assim que... Então, existem várias características que aparecem de forma natural e incrivelmente assim, espontânea no praticante nessa etapa da prática. Uma delas é uma humildade natural, uma tolerância natural, uma compaixão natural. Nada intelectual, nada de precisar forçar a barra, nada. É natural. Pela própria experiência da transcendência que o praticante começa a obter. E daí é como descer uma ladeira. As outras etapas vêm rápido. Gosto ou sabor da prática. Ou seja, a pessoa começa a experimentar o sabor da transcendência. Absorção na prática de Bhakti, a Shakti. A pessoa ela fica mais tempo absorta na prática do que focada na matéria. Antes eu precisava se esforçar para sair da matéria para ficar na prática. Nessa etapa aqui, ela precisa se esforçar para sair
da prática de Bhakti para voltar na matéria, a Shakti. E nas experiências de êxtase, a pessoa ela está no nível em que a prática leva a tamanha satisfação, a tamanho prazer, que o corpo não aguenta algumas dessas sensações. E então, finalmente, a aparição de amor puro por Deus. Essa é uma fase em que supera os êxtases da fase 8. Os êxtases continuam, mas eles não submetem mais a pessoa à própria experiência. Ou seja, a pessoa controla sua experiência de êxtase para buscar a satisfação de Deus. Maravilha, como que a satisfação de Deus é mais importante que os prazeres que podem ser obtidos da relação com Ele. Quando a pessoa começa a entender o que é se relacionar com Deus pessoalmente, é quando ela começa a experimentar bhava. E aí, quando ela tem amor puro, é quando ela supera esse impacto desse relacionamento com Deus para pensar só na satisfação dele. Isso é amor puro. É pensar na satisfação do outro. Prabhu, você me permite aí uma parte aí nessa... Claro, por favor. Parte aí. Certa vez eu fiz uma pergunta numa live, né, lá do Centro de Bhakti Yoga de São Paulo, e era justamente esse ponto, sabe? E eu fiz a seguinte pergunta, assim, né, e faço de novo aqui para o senhor, né? Nesse ponto aí, não fica complicado para alguém que está buscando Bhakti, não fica mais difícil, ou sei lá, ou é mais fácil para quem, independente da busca, tudo mais que a pessoa faz, ou da tradição, ou da onde ela está, a pessoa que tem que tem uma experiência mística, né? Tem alguma coisa que aconteceu na vida dela que foge dos padrões, né, materiais, né? Que aquilo, tem muitas pessoas que acontecem isso, né? Essas pessoas não estão mais assim, não está mais facilitado o caminho para essas pessoas do que aquelas que não têm uma experiência mística. Eu fiz essa pergunta, por que eu faço essa pergunta para você? Porque eu vejo o quanto que é complicado para alguém entender alguns processos se ela não tiver uma experiência mística. Se ela não tiver alguma coisa que diga para ela que, opa, alguma coisa está acontecendo aqui, mas não é aos olhos vistos, né? Então, eu vejo que assim, para alguém que não viveu alguma coisa, por exemplo, né, Prabhu, como o senhor colocou, alguém que não viveu, por exemplo, alguma coisa que a maconha traz para a gente, por exemplo, né? Aquela viagem toda que, de repente, tu olha para alguma coisa e não é mais aquilo que tu estava vendo, tem algo a mais ali, né? O senhor está entendendo o meu questionamento? Sim. Então, eu vou falar um pouquinho de debate para tentar te responder. Então, teve uma vez, isso é uma história que se conta de um avatar, né? O avatar chama Chaitanya Mahaprabhu. Ele estava passando num lugar e aí essa encarnação, esse avatar, ele veio com uma roupagem de uma pessoa devotada, de um devoto também. Ele não veio como Deus, ele veio como devoto de Deus, para experimentar como é que as pessoas gostavam dele mesmo. Então esse foi o lance assim, desse avatar, querer experimentar a si mesmo. E ele estava andando para justamente intercambiar devoção com outros devotos. E daí ele passou por um vilarejo e encontrou um senhor que ficava no meio, assim, na praça central do vilarejo, embaixo de uma árvore. Eles costumam ficar assim, embaixo das árvores sagradas, né? A figueira de Bengala é considerada uma árvore sagrada. Então ele estava lá embaixo de uma árvore, com o Bhagavad Gita aberto, assim, e chorava na frente do Bhagavad Gita. E aí Aí Chaitanya Mahaprabhu passou ali e falou assim, nossa, mas que estranho, né? Que pessoa elevada, né? Chorando. Daí ele pensou assim consigo, e quando ele estava pensando isso, passou um aldeão ali pertinho e falou assim para ele, você está vendo esse senhor aí chorando?
Sim, eu estou vendo, ele parece ter uma grande devoção. Falou, mas a gente não acredita muito nisso, não. Porque a gente sabe, a gente conhece a família dele, ele mora aqui tem muito tempo, a gente conhece todo mundo da família dele. E ele é tão humilde, tão pobre, que ele não sabe nem ler. Então a gente acha que ele está fazendo um show ali. Fazendo um show de sado, querendo se mostrar ser um sado. Aí o Chaitanya Mahaprabhu ficou impressionado com aquilo, né? Mas ele ficou mais impressionado ainda com o jeito do homem chorar, assim, né? O jeito dele abrir o livro, chorar. Daí se aproximou do homem e perguntou, meu senhor, por que o senhor chora quando abre o Bhagavad Gita? Aí ele olhou assim para Chaitanya Mahaprabhu, com os olhos cheios de lágrimas ainda, e falou assim, olha, eu não sei ler, mas é tão incrível que Deus tenha falado alguma coisa diretamente para um ser humano e as instruções dele estejam aqui nesse livro. Eu acho isso tão incrível que só de pensar que isso está ao alcance de todo mundo, está ao meu próprio alcance, me deixa muito emocionado. Eu não consigo parar de chorar de pensar nisso. Aí Chaitanya Mahaprabhu abraçou aquele homem assim e falou assim, nossa, você entendeu tudo do Bhagavad Gita. Então, o misticismo, Prabhu, ele está ao nosso redor, em tudo e em cada coisa. Existem pessoas que precisam de demonstrações grosseiras de fogos de artifício para entender isso. Talvez infelizmente, eu me classifique numa dessas pessoas. Infelizmente. Mas o importante é que a gente se dê conta que a gente precisa desses empurrões tão fortes. E que a relação com o misticismo do Senhor Supremo é algo bem simples de observar. Ele está dentro do nosso coração, é mais fácil do que a gente pensa. Ele, como um Paramatma, está tão pertinho de nós, a gente fica buscando fora tantas coisas, inventando tanta moda, que dificulta esse relacionamento com esse ser supremo que está dentro de nós. Aí, Gora, me lembra... Sim, fique à vontade, por favor, Edmund. Aí me lembra uma passagem do cristianismo, quando Jesus ressuscitou e apareceu para os 11 e o Tomé não estava, né? E aí, quando Tomé chegou, Jesus já não estava e Tomé não acreditou, falou, não, eu só acredito eu vendo, né? E tocar na ferida dele, né? Nas mãos, né? Aí, numa outra oportunidade, Jesus apareceu e Tomé estava presente. E aí Jesus chegou e falou, Tomé, vem cá, toca aqui na minha ferida. E Tomé fez essa expressão, né? Assim, meu Senhor e meu Deus, né? Aumentai a minha fé. E Jesus falou assim, você acredita porque você está me vendo, mas feliz daquele que não me vê, né? E tem a fé, né? Isso me lembrou quando você falou que ele estava com a escritura, mas não sabia ler, mas ele tinha a fé dele, era genuína, né? Então, eu achei muito interessante essa relação. Obrigado, Edmilson, bem oportuno, bem legal. Então, é isso para o Luciano. Assim, não sei se responde você, mas a ideia é que cada um tem um nível, uma capacidade. Pela graça do Senhor Supremo, é possível que algumas pessoas tenham estímulos mais fortes, mas são mais, como disse o Edmilson aí, bem-aventurados aqueles que nem precisam desse estímulo mais forte. Com certeza. A fé ela é individual, né, Prabhu? Sim. O conhecimento é individual, a fé é individual, as experiências são de cada um, né? E é uma maravilha a gente poder saber isso, né? E a gente enxergar isso, perceber isso no todo, né? E cada um está no seu momento, né? Sim, sim. Gratidão, hein, Prabhu? Valeu. Então, e aí tem outra característica aqui dessa parte introdutória, que é a raridade de praticantes. Krishna menciona isso. Por que os praticantes são tão raros? Porque nós estamos buscando essa questão de devoção, do serviço, na terra dos muitos senhores. Então, quando você está num ambiente onde todo mundo quer mandar, vai ser difícil encontrar alguém que queira servir.
Então, um outro sinônimo de Bhakti é serviço devocional. Serviço é a atitude de servir, não de querer dominar. E nós estamos num mundo onde a gente consegue posições devido à capacidade de dominar. Quem domina um assunto, quem domina uma técnica, quem domina uma língua, quem domina a família, quem domina, sei lá, o que você conseguir dominar, você consegue uma posição melhor que as dos demais, porque você domina aquilo. Mais forte, a lei do mais forte. A gente vive num mundo assim. Nós, humanos, comemos outros animais, comemos plantinhas, comemos seres que são menores que nós. Então, nós somos mais fortes, nós dominamos eles. Nós usamos os minerais, as plantas. Ou seja, nós usamos essa capacidade como algo natural. Então, nesse mundo, o que é natural é contraproducente para Bhakti. Olha só que louco. Isso é muito louco. Por que então Deus criou isso? Se ele gosta tanto da gente, por que ele criou algo que seja contraproducente? É porque ele criou uma situação em que é possível rejeitá-lo completamente. Ou seja, imagina, um cara que está em tudo, em todas, e consegue criar uma situação em que ele não fica na jogada, é muito difícil, mas ele conseguiu. Você vai encontrar várias pessoas que acreditam firmemente que não tem nenhuma experiência de Deus e que ele realmente não exista. Várias. E isso não as impede de se dar bem nesse mundo. Não as impede nada. Agora, se ela precisasse entender sobre Deus, com essa atitude ela não iria muito longe. Porque ela precisaria pesquisar e aprofundar em vários processos que falam de Deus. E para isso precisa se aprofundar no relacionamento com as pessoas que creem também. Se você não crê, é como se você estivesse tentando ter acesso ao mel que está dentro de uma garrafa e não tiver ninguém que abra a garrafa de mel para você experimentar. É como uma abelha que fica tentando experimentar o mel que está dentro da garrafa por fora da garrafa. Então, uma pessoa que não acredita em Deus, ela não vai conseguir experimentar Deus. Ela precisa se aproximar com os requisitos necessários. E a fé é o primeiro passo. Então, e aí isso vai fazer toda uma mudança de paradigma, de percepção no mundo. Mas, Goura, eu já li um livro chamado O Monge e o Executivo. E lá o autor falava que o executivo que se dá bem é aquele que pensa em servir aos demais, com suas posições de controle, de gestão. Verdade. Mas é algo que é a grande sacada desse mundo. Que se você serve com tudo que você tem, você está automaticamente cumprindo o seu Dharma, você entra em harmonia com tudo, e se você pensa em servir ao todo de tudo, você está então se relacionando com Deus. De uma forma impessoal, pode ser no momento, mas pode ser de forma pessoal também. E vai desenvolver essa atitude de serviço em qualquer posição que você ocupe. Seja como um executivo, seja como pai, como mãe, como irmão, como filho, como filha, como namorado, namorada, como qualquer coisa que você faça. Você pode servir a Deus. Então, isso é possível, mas é raro, porque o mundo meio que parece estar mostrando outra coisa. Então, é meio que preciso ver as coisas com outros olhos, com uma profundidade que somente a vida humana oferece. Uma profundidade transcendental. Bom, aí nós começamos os outros versos. Então, no verso 4, vou passar rapidamente pelos outros versos, tá? Verso 4, Krishna apresenta, ou se vocês não quiserem, a gente não vai tão rápido e retoma essa aula na aula que vem, tá? Para comentar mais dela. Verso 4, Krishna fala da energia material composta de 8 elementos. Então, os 8 elementos aqui mencionados são terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego. Essa é a energia externa, né, o inferior de Krishna. Ela
existem mais elementos que estão em jogo aqui, que vão determinar o nosso corpo. Vai ser descrito no capítulo 13. E aí vão ser descritos 24 elementos. Gurudeva Tulananda, na aula passada, mencionou esses 24 elementos, mencionou, né, os 5 sentidos de conhecimento, os 5 sentidos de ação, os 5 sentidos, os 5 objetos dos sentidos, e o total da energia material, que chama o imanifesto, né, que são as energias, as gunas. Esses são os 24 elementos. Esses 15, esses 16, mais esses 8 aqui. Então, essa é a energia externa de Deus. Então, aqui a gente já vai estar conhecendo uma das entidades que é importante a gente conhecer. Existe uma energia externa. Dentro de todas as entidades que a gente precisa conhecer, uma delas é a energia externa. A gente precisa conhecer a energia externa, porque senão a gente não vai saber se relacionar com ela. Então, dentro do processo de Bhakti, essa é uma das entidades importantes da gente aprender sobre. Aí ele fala das almas, outra entidade importante. As almas, as divas, Diva Bhutan, que é uma energia superior à energia material, Prakriti. É superior porque sua natureza consciente sustenta o universo. Ou seja, ela não é sustentada pela matéria. Goura, mas quer dizer então que a matéria não influencia em nada a minha alma? Em nada. Nada. E a minha alma influencia a matéria? Influencia. A sua alma, ela molda a matéria. A matéria depende da sua alma. Unicamente, né, e aceita essa energia superior aceita o mundo material unicamente para seu próprio desfrute. Ou seja, nós estamos aqui para desfrutar, para nos divertir com o mundo. Goura, mas eu estou passando tanto perrengue, como assim? É que você não aprendeu a se divertir com o que você está acontecendo na sua vida. Você tem que aprender. Parece aquela criança que queria muito ir para a escola, estava com vontade de ir para a escola, aí chega lá na escola e não quer mais ir. E acha que está chato. Ou uma criança que queria... vamos lembrar de outra coisa assim, que às vezes alguém quer e depois fica chato. Quero namorar, mas depois... Ou casar, né? Casa e depois fica chato. A pessoa assim, não quero mais. Né? Mas a gente aceita essas coisas para o nosso desfrute. E depois a gente começa a achar chato. Porque a gente muda de opinião. A gente quer desfrutar de outras coisas. E de certa forma, o universo, as coisas, elas são assim trabalhosas de fazer. Como a gente está falando ali com o Luciano, há muito misticismo em tudo. Esse corpo humano não é facilmente obtido. É um corpo muito difícil de obter. Na cultura védica se explica que existem 8.400.000 espécies de vida. Esses números estão exatos, eu não sei se é assim ou não. Né? A gente precisa ter fé até nas escrituras védicas, se for necessário. Mas imagina que sejam realmente 8.400.000 espécies de vida. Dentro dessas 8.400.000, 400.000 são humanas. A gente ocupa aqui algumas das espécies humanas de vida. E existem 8.399 tantas espécies que não são as nossas. Então, aqui a gente está, ela é algo assim muito particular. E dentro da cultura védica, é dito assim que o corpo humano ele é muito favorável para entender a verdade absoluta, para entender o universo, o corpo humano. Então, se nós não fazemos isso, os Vedas nos chamam de mesquinhos, pão duros, como se a gente não usasse todas as nossas capacidades, a gente ficasse economizando, a gente não quisesse desperdiçar. Então, se a gente realmente dá duro para entender o universo, então a gente está usando as capacidades humanas.
E aí a gente vai aprender a desfrutar até mesmo aquilo que a gente acha que é chato na vida humana, que a gente está sofrendo. Porque é tão rara essa oportunidade. E aí você vai pegar aqueles vídeos, né, que às vezes o pessoal manda motivacional, né? O cara sem perna e sendo feliz, o cara sem braço sendo feliz, o cara... sei lá, as pessoas sem tantas capacidades e sendo felizes, né? E aí a gente fala, pô, e eu aqui com toda essa capacidade, me lamentando, sofrendo e tal, né? Não, tudo bem, mas a ideia é ir além desses contrastes, é entender o que realmente é a vida. Porque a pessoa que está passando aquele problema, ela passou por algum processo que ela tem um despertar, que ela entendeu que a vida dela não depende dos limites. Nós não dependemos dos nossos limites. A matéria nos limita. Nós somos superiores à matéria. Então, se nós sofremos com a matéria, é porque nós estamos subjugados por um conceito falso de que aquilo é importante para nós. Nós temos que sair desse conceito animal. Aí vem a apresentação dele. Fala, e eu sou o seguinte, o criador tanto da energia material quanto das divas. E eu sou superior a tudo, as divas e a matéria. Eu não dependo nem da matéria, nem das divas. Eu sou independente deles, eu sou superior aos dois. Então, nós temos 3 entidades aí. Aí, ele se apresenta em alguns aspectos da energia material, que são causa e essência de outros objetos materiais. Então, é como se encontrasse a divindade em alguns aspectos da matéria. Então, se eu olhar para determinados aspectos da matéria, eu vou entender um pouquinho de Deus olhando para alguma coisa material. Então, ele pede para a gente dar uma olhadinha. Olha, dá uma olhadinha, veja só, como o sabor da água. Até, acho que agora mudou, mas quando eu estava na época que a gente chamava primário, né? Aquela lá do primeira, quarta série e tal, né? E aí o pessoal falava assim na aula de ciência que a água é insípida, inodora, né? E aí o Krishna diz no Bhagavad Gita que eu sou o sabor da água. E aí quem toma uma água assim de uma fonte mineral incrível, né? Que tem assim às vezes no interior, no sítio, né? Fala, que água gostosa. Como não tem sabor? Claro que tem sabor. Né? Então, esse sabor da água é o sabor original. Se diz que todos os outros sabores partem do sabor original da água. Por isso que a água, ela não tira o sabor das coisas, ela dá uma aliviada no sabor das coisas. Ela dilui um pouco, mas ela não tira o sabor. E aí você fala o som no éter. Eu fiz engenharia elétrica, né? E em engenharia elétrica a gente aprende que pelo espaço viajam ondas eletromagnéticas, pelo espaço. Então você não precisa de matéria grosseira para transmitir as ondas no espaço. Então, o som essas ondas eletromagnéticas são a origem de tudo o que é grosseiro. O som no éter. Então, depois você descobriu, assim você está descobrindo, né, que a energia, essas ondas, né, que nós recebemos energéticas do espaço, que viajam pelo éter, o éter é o espaço, né? Elas são partícula e têm comportamento de onda ao mesmo tempo, né? Esse comportamento de onda é som. Esse comportamento de onda. E de partícula, porque ela é matéria também. É material. Então, o som é material. Mas é como que fosse a origem, né? E aí ele fala habilidade na pessoa, né? Habilidade na pessoa. Vocês já tiveram a oportunidade
de assistir um bom jogo de futebol, um bom jogo de vôlei, um bom jogo de videogame, uma boa prática de yoga, uma boa prática de capoeira, você vê uma pessoa habilidosa, um bom jogo de sinuca, uma boa natação, um bom balé, uma boa performance de teatro, e você fica, uau, que incrível essa performance nessas pessoas, a habilidade nelas. Então, ele diz que quando você fica assim maravilhado, essa maravilha, essa impressão que você tem na habilidade de uma pessoa, isso é divino e é ele. Cristo está dizendo, eu sou isso. Então, aqui são dicas de como a gente pode entender um pouquinho dele, olhando para algumas coisas materiais. E é fabuloso, assim, eu até poderia ficar repetindo aqui esses versos, mas eu sugiro que vocês meditem nisso. Leiam esses versos, do 8 ao 12, especialmente algum que te chama a atenção, fala, nossa, eu gostei disso aqui, olha só. E aí olha, e fala, e compartilha com a gente, compartilha no grupo lá. Olha, eu gostei desse aspecto aqui, eu estou observando isso e realmente me impressiona pensar que Deus é isso. Que isso é uma forma de perceber Ele. Me impressiona isso. E aí compartilha com a gente essa impressão pessoal sobre algum aspecto que ele falou nesses versos do 8 ao 12, por favor. Tarefa de casa, para compartilhar no grupo do Bhagavad Gita. Essa tarefa aí é bacana, hein, Prabhu? Essa tarefa aí é bacana, hein? Ah, essa tarefa é show, hein? Então tá, vamos ver, hein, pessoal? Vamos lá, conto com vocês aí para escutar um pouquinho de vocês nessa parte. E aí, Krishna fala sobre Maya. Maya é igual a essa energia material, mas ao mesmo tempo é diferente. Porque a energia material, ela é inferior à alma. Mas só que Maya, não. Maya é superior à alma. Uau! Maya consegue prender a alma. E aí ele fala aqui, né? Iludido pelos três modos, o mundo inteiro não conhece a mim, que estou além dos modos e sou inesgotável. Essa minha energia divina, composta dessas energias materiais, né? Que consiste dos três modos da natureza material, é difícil de superar. Mas aqueles que se rendem a mim podem superá-la facilmente. Então, é possível se livrar até de Maya, no sentido assim de praticar processos que a pessoa vai analisando, vai se distanciando. Mas se a pessoa quer manter sua individualidade, é muito difícil se a pessoa não se refugia na pessoa suprema. Porque refugiado na pessoa suprema, você mantém sua individualidade e, ao mesmo tempo, progride nessa percepção do que a realidade é, inclusive identificando quem é Maya. Então, Maya é a quarta entidade que faltava nesse jogo. Maya é como se fosse a potência personificada de Deus. Imagina assim, eu, você, cada um de nós aqui somos potências. Nós somos energias de Deus. Que ele chamou nós de energias superiores à energia material. Maya também é uma potência. Então, na cultura védica, especialmente nesse processo de Bhakti, se costuma perceber todas as energias com um transfundo pessoal, ou seja, sempre tem uma pessoa por trás. E por trás da energia material está Maya. Maya é a pessoa que controla a energia material. Maya é simbolizada, é personificada na cultura védica pela energia feminina. Pela energia feminina de Parvati, Durga, que são aspectos da mesma personalidade. Durga, Parvati. Bom, esqueci outros nomes desse aspecto feminino. Mas é como se fosse uma mulher. E as almas, todas, também são, de certa forma, descritas como femininas. É interessante essa análise. Diante de Deus, Deus é apresentado como Purusha Supremo.
e tudo demais prakriti. Prakriti significa feminino. Então, as almas, elas em algum momento são apresentadas como purushas também. Mas diante de Deus, somos prakriti. Então, somos femininos diante de Deus. Somos potência. Ele é o potente, nós somos potência. Algo assim. Purusha potente, prakriti potência. E isso ajuda muito a resolver várias questões de feminismo, entendendo bem esses conceitos. Aí vamos entender que estamos todos no mesmo balaio machista. Ninguém aqui, quer dizer, alguns de nós talvez já tenhamos superado isso, né? E não nos consideramos mais desfrutadores, purushas. Nos consideramos prakriti, femininos. Aí superamos esse machismo natural, né? De estarmos nos relacionando com esse mundo material. Tanto homens como mulheres. Se estamos nos relacionando com o mundo material, provavelmente nos consideramos desfrutadores dessa energia. E somos machistas. Todos. Bom, aí tem um versinho do Bhagavatam aqui que eu trouxe para mostrar essa questão do refúgio em Deus, né? Para superar a Maya. Quando uma pessoa se refugia no barco dos pés de lótus de Sri Krishna, que é supremamente famoso e é objetivo de grandes personalidades como Shiva e Brahma, o oceano material se faz tão pequeno como a água contida na pegada de um bezerro. Seu destino supremo é Vaikunta, a morada que está livre de todo tipo de misérias. Então imagina, a existência material é comparada com um oceano, onde você olha assim, você vê, nossa, tantas possibilidades de existência, esse mundo, os planos sutis de existência, tanta coisa para alcançar e superar e encontrar, incrível. E tudo isso, esse oceano enorme, fica parecendo uma pocinha da marca de uma pegada de bezerro. Ou seja, se dá um pulinho que com o tamanho da própria perna, não precisa dar nem pulinho. Você passa por cima assim, tranquilo. É uma mudança muito grande de percepção. Tomar o refúgio no Senhor Supremo. Bom, gente, aqui tem um tema que começa a falar um pouquinho mais de Sambandha, mas agora detalhando o Sambandha. Krishna explica 4 tipos de pessoas que não podem praticar Bhakti. Depois ele vai mostrar 4 tipos de pessoas que podem praticar Bhakti. Então, eu vou passar rapidinho os slides para a gente retomar na próxima aula, a partir do verso 15. E aí ele fala desses 4 que se aproximam, o que é o mais elevado. Depois, ele fala da questão da devoção distorcida, a devoção que se entrega aos deuses. E ele fala que ele não proíbe isso, ele incrementa isso. Uau! Como assim? Mas na Bíblia diz que ele proíbe. Aqui no Bhagavad Gita é um nível assim, tipo, eu vou entregar o jogo, é assim que funciona, assim que eu faço. Então Krishna está dizendo aqui no Bhagavad Gita que ele fortalece a fé das pessoas, até mesmo nos deuses, para que as pessoas desenvolvam um senso mais apurado de concepção da realidade, onde a pessoa perceba que sim existem seres mais poderosos, seres superiores. Em algum nível isso é necessário, para a pessoa se dar conta de como é a realidade. Bom, daí a pessoa alcança, isso aqui é mencionado aqui no capítulo 7, é mencionado em outros momentos também do Bhagavad Gita. Nós vamos ver isso, que a pessoa alcança o destino daquilo que ela acreditou durante sua vida, do que ela adorou, do que ela cultivou como ideal. É uma tendência a pessoa alcançar isso no futuro, alcançar aquilo que adorou. Quando vai chegar isso? Às vezes, no momento da morte, às vezes vai demorar um pouquinho mais. Depende muito do esforço, da graça. Aí vai depender. Mais elementos. E aqui Krishna diz que uma pessoa que vai conseguir experimentar ele segundo aquilo que o Edmilson falou, a graça dele. Ou seja, ele, de certa forma, ainda contém o aval de quanto nós vamos realmente nos livrar de Maya ou não. Então,
assim, vai depender da vontade dele, assim. É claro que depende muito do nosso interesse, da nossa prática. É como, de certa forma, Deus é facinho, facinho, mas ele, ao mesmo tempo, ele não gosta de pessoas que não são sinceras. Ou seja, ele é facinho de obter para as pessoas que realmente querem obter ele. Mas para as pessoas que são meia boca, Jesus já falava isso também, né? Os mornos eu, boto para fora, né? Então, essa é uma prerrogativa do Senhor Supremo, é o seu aspecto pessoal que determina quem ele deixa se aproximar dele. Então, o interesse sincero é algo muito importante. E aí, o conhecimento do absoluto está relacionado com a liberdade da ilusão. Ou seja, para entender aonde nós estamos, entendendo a Deus, nós naturalmente entendemos onde nós estamos, quem somos nós, o que é tudo isso que nos rodeia. Isso é automático. É como que o sol, ele revela tudo demais. Ele revela a si mesmo e tudo demais ao mesmo tempo. Assim que é comparado o conhecimento de Deus, o conhecimento pessoal de Deus. Você tem contato com a energia dele, a potência iluminante dele, o calor dele, e tem contato com ele também. E vê tudo demais em função disso. E tudo demais floresce em função dessa energia. E você percebe. Bom, eu queria encerrar por aqui para ter oportunidade de voltar nos versos 15 na próxima aula e deixar, se vocês querem, tem alguma dúvida, algum comentário que vocês gostariam de compartilhar. Ou se não, chega de néctar. Desculpa que eu me passei um pouquinho falando. Só gratidão, Prabhu. Obrigado, Luciano. Obrigado. Pessoal, fique à vontade para colocar dúvidas, comentários. Por favor, fique muito à vontade. É muito importante se vocês tiverem. Senão a gente encerra mesmo. Não estou com pressa não, tá? Podem ficar à vontade se vocês quiserem conversar mais um pouquinho. Então, pessoal, eu agradeço muito a oportunidade. Na aula que vem a gente retoma a partir desse ponto, né, onde se fala das pessoas que não conseguem se aproximar da prática de Bhakti. Você vai notar isso. Isso é bem importante assim, para entender dentro do conceito do Bhagavad Gita, como o Krishna dá essas instruções para que pessoas que conseguem praticar determinados tipos de yoga e quais não. Então, nós vamos entender quais não conseguem, por exemplo, praticar Bhakti. E vamos entender quais que conseguem. E, eventualmente, isso pode nos ajudar muito, obtendo esse estudo do Bhagavad Gita, a entender, poxa, eu não quero me aproximar de Bhakti. E talvez eu esteja numa etapa dessas que está descrito aqui. Isso é normal, ninguém precisa se sentir desqualificado. Às vezes a pessoa tem mais aptidão para se aproximar de outro tipo de yoga. E todo o processo de iluminação é incrível, é válido. Mas é importante utilizar as ferramentas para se analisar também. E também depois vai mostrar 4 tipos de pessoas que se aproximam de Bhakti. E a gente vai entender justamente as pessoas que começam a se aproximar de Deus. Né? Tem vários tipos de pessoas, aqui ele coloca 4, né? Pessoas que se aproximam de Deus. Então, essas são sutilezas importantes que as escrituras elas nos ajudam a isso, entendeu? A analisar essas questões. Para quê?
para a gente fortalecer esse entendimento de mundo, que no fundo vai alimentar a nossa fé. A nossa fé baseada em conhecimento. Pessoal, então, obrigado aí. Desculpa falar tanto, viu? Acho que eu roubei a cena de vocês. Acho que vocês queriam falar hoje e eu me extrapolei na falação. Desculpa. Foi muito bom. Sinceras desculpas. Obrigado, viu? Hare Krishna. Hare Krishna, então. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Doutora, gratidão. Bom descanso. Boa noite. Boa semana a todos. Hein? Igualmente, tchau.